Vocês ouviram o trio elétrico que passou aqui na frente da minha casa? Sim, achei que era tu que tinha colocado uma música. É bem movimentada a Cruzeiro, só para dizer. Eita! Estamos ao vivo, então, galera. Boa noite, oficialmente. Quero, primeiramente, dar boa noite a quem está nos assistindo, né? Quem vai passar conosco essa uma hora e pouquinho, e que vai estar nos assistindo. Primeiro, eu quero agradecer a todos, quero agradecer aos convidados que prontamente, né, tanto o Eliane quanto o Onir, né, se colocaram disponível para estar conversando conosco sobre um tema que é bem importante, como diz uma colega minha, que é bem caro para o movimento negro, que é a Revolução Farroupilha. Sabem que eu costumo falar muito, mas hoje eu estou nervosa, que estou com dois grandes mestres aqui, então, muito para aprender hoje. Peço até a licença, né, com toda a humildade, para estar aqui aprendendo com vocês. Quero me apresentar, eu sou Gil Neves, eu faço parte da rede Ubuntu, sou educadora do Camp e também faço parte do coletivo Diversas. E como eu estou na frente de dois doutores, né, dois mestres, eu quero dizer que eu sou estudante do curso de Administração Pública e Social da URGS, né, estou no segundo semestre, mas estou me aventurando aí nesse mundo, sou moradora aqui da Cruzeiro, então estamos aí, também sou mãe e você vó, então estamos nesse despertar de resistência, né, a partir dos estudos e do conhecimento, ao qual vai ser esse momento também aqui, né, da gente conhecer um pouco mais da nossa história. Então peço licença para errar, né, nas falas e aprender com vocês. Quero convidar, né, quem estiver nos assistindo, que possa estar também fazendo perguntas, né, que a gente vai estar disponibilizando, então, um momento para que possam ser respondidas. No mais, quero divulgar a nossa feira, a nossa quinta-feira da Rede Ubuntu de Cooperação Solidária. Ela acontece no grupo do Face da Rede Ubuntu e vai acontecer do dia 30 de setembro ao dia 10 de outubro. Então, assim, quem quiser entrar, conhecer a rede, quem quiser adquirir os produtos de algum empreendimento, é só participar do grupo, que a gente vai estar por ali comercializando, sempre com a entrega gratuita. Quero também lembrar da nossa noite cultural, que vai acontecer no dia 9, às 19 horas, onde a gente vai estar celebrando, né? Porque setembro e outubro tem datas comemorativas dos orixás, de alguns orixás. Então, a gente vai estar trazendo a alegria dos beijos, a gente vai estar trazendo a justiça de Xangô, porque a gente precisa fazer justiça, né? Esse ano está difícil para todo mundo. E vamos trazer também o amor de Oxum, né, que está aí e que a gente precisa espalhar isso para toda a sociedade, para todo mundo, porque a gente está precisando muito de amor, tá? Então, está feito o convite. Quero, antes de passar a palavra para o Onir, porque eu nem consigo apresentar de tanto talento que tem, e vou ler um poema antes disso, que é de uma companheira, né, nossa, da Rede Ubuntu, que está no livro Pretessência do Sopapo Poético. Lanceiros negros. Ao longe, já podíamos ver a grande multidão de faces pretas, lanças longas e olhares firmes de guerreiros.
Podíamos sentir a energia daqueles combatentes que entraram em uma guerra com seus verdadeiros ideais, a conquista da liberdade. Lutando ao lado dos farroupilhas, foram colocados como buchas de canhão. Os habilidosos guerreiros mantiveram-se implacáveis até que o fatídico dia. No conflito, pouparam o sangue brasileiro, particularmente de gente branca. E assim foi. A história nos ensinou a referenciar outros heróis, mas na resistência e informações. Vamos construindo verdadeira versão. Temos no piquete Lanceiros Negros a patroa Araci e o patrão Centeno, e outras centenas de pessoas fazendo essa conscientização da Marcha à Chama, que clama o reconhecimento e a reparação. Isabeth Fagundes Almeida. Então, com esse poema a gente inicia, então, esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo novamente, Onir, fica à vontade. Então, boa noite, boa noite. Eu queria agradecer ao convite da Rede Ubuntu, né? Saudar a Gil, saudar a Eliane, saudar a Márcia, que está aí nos dando o suporte tecnológico, né? E saudar todos que estão nos ouvindo, pedindo licença também aos mais velhos e aos ancestrais. E, Gil, eu sou quase seu vizinho aqui, viu? Eu moro aqui no final da Ursa Maior, aqui. Já chegando na Faixa Preta, praticamente. Então, bom, tem o rapper, né, o nosso amigo Rafa Fuagem, ele fez uma apresentação, um rap que é Manifesto Porongos, que sintetizam bastante um pouco do que eu vou falar. Inclusive, discute aquela questão da proposta alternativa do hino rio-grandense, feita pelo nosso magistral poeta Oliveira Silveira. Mas, objetivamente, né, é importante a gente considerar que, conceitualmente, é equivocado se chamar aquilo que aconteceu no século XIX de revolução. Tem uma historiadora, a historiadora Carla Menegatti, que ela conceitua bem o que houve, né? Ela fala que foi uma revolta. Por que ela fala que foi uma revolta? Ela fala que foi uma revolta porque a revolução carrega um conteúdo antissistêmico, né? Até pelos seus protagonistas muito grande. E no caso da revolta farroupilha, ela foi uma revolta da elite escravagista gaúcha da época contra o império também escravagista. E havia um acordo entre eles, tanto um como o outro utilizou nas suas infantarias negros escravizados, né? E o massacre de novembro, né, foi um dos fatores centrais para se confirmar e se consolidar o acordo. Vejam só como na verdade, era uma rusga entre elites, uma revolta que envolvia a questão do preço do charque, etc., né, e os impostos, que veja a diferença de tratamento, por exemplo, dada pelo Império em relação à revolta dos malês, que foi no mesmo período na época. Né? A revolta dos malês foi duramente reprimida, né? E os seus protagonistas assassinados, né? E, no caso, os protagonistas da revolta aqui
a revolta farroupilha, pelo contrário, eles foram compensados, alguns até indenizados pelos escravos que eles utilizaram, né, no esforço de guerra, né? Então, em primeiro lugar, é importante entender isso, né? Entender que não se tratou de uma revolução, foi uma revolta e que foi capitaneada pela elite escravista. Se existe um mito, o mito é esse de que os farroupilhas eram anti-escravagistas. Bento Gonçalves, quando faleceu, deixou em testamento para os seus herdeiros 50 e poucos escravos. Nem Neto escapava dessa, digamos, dessa sanha, né? E o quadro de Porongos foi uma infâmia. O Juremir Machado, historiador e jornalista, escreveu um livro muito bem documentado, né, sobre essa questão, sobre a questão do destino dos lanceiros negros, que foram covardemente num acordo para se sagrar o acordo e a paz de Ponte Verde, para se sagrar esse acordo, havia o problema, que eram, para eles, que eram justamente os negros que existiam na infantaria. E a solução encontrada, né, foi essa que todos nós sabemos, que foi o massacre de Porongos, e que os sobreviventes saíram através do porto de Rio Grande e foram tornados escravos do Império, né? Vieram para o Rio de Janeiro, e naquelas atividades tradicionais, né? Principalmente naquelas que envolvia a parte sanitária, coleta de dejetos, etc., né? Na corte. Inclusive, não sei se os ouvintes sabem, acredito que a Eliane e a Gil sabem, é óbvio, mas, por exemplo, essa expressão tigrão, ela tem a ver com os trabalhadores que levavam em barris esses dejetos para serem jogados no mar, né? E escorria esses dejetos pelas costas e pelo dorso e o corpo desses ancestrais escravizados, e ficavam aquelas manchas, listras secas, né? Daí veio a expressão do tigrão, do tigrado, etc., né? Então, é um quadro da infâmia recorrente que o nosso povo sofre e sofreu, e na verdade, vejam a infâmia da história. Além dessa elite escravista não ter sido penalizada, ela ainda sofreu repressão por parte do Império, né? Inclusive se incorporaram às tropas imperiais, recebeu reparação pela utilização dos negros escravizados, né? Então, se existe um mito, o mito é um mito que é comemorado, né, todo 20 de setembro. É um mito e foi criado para negar justamente esse papel, né, e a presença dos nossos ancestrais escravizados nessa batalha, nessa rusga, né? Muitas comunidades quilombolas, se vocês observarem bem, boa parte das 136 comunidades quilombolas certificadas aqui no Rio Grande do Sul, a Fundação Cultural Palmares, elas acompanham a Costa Doce, né? E ainda existem comunidades quilombolas em que, na memória dessas comunidades,
existe a memória de parentes que foram utilizados, né, na refrega entre imperiais, entre os escravistas imperiais e os escravistas farroupilhas, né? E, se eu não me engano, né, essas memórias estão presentes, por exemplo, na comunidade quilombola do Moçambique, que fica em Encruzilhada do Sul, que tem parentes aqui, inclusive o pessoal do Quilombo Lemos tem relação de parentesco com essa comunidade do Moçambique, e, se eu não me engano, também na Voia Ouvida, né? Próxima a essa região. Então, já que a gente está falando desse episódio que foi marcante na historicidade, aqui não tem como nós, descendentes de africanos escravizados, não ter um olhar, né, sobre esses fatos históricos e o esforço que nós temos que ter no marco por exemplo, da efetivação da Lei 10.639, de nós tirarmos esse véu supremacista, branco, racista, que encobre a história real do nosso povo. Muitas comunidades quilombolas também optaram, né, ao invés de se entrar na refrega por um lado, de um lado ou de outro, né, optaram por se aquilombar mesmo, né? Se aquilombar, e que, de certa forma, foi, por exemplo, a opção, né, que Gangazumba e, no caso, a Aquetune, que era uma mulher muito importante em Palmares, tiveram. A opção deles foi, ao invés de ficar do lado ou do português ou do holandês naquela refrega, a opção foi aproveitar o momento e construir a República Palmarina, que durou praticamente 100 anos, né? Mais de 100 anos. Então, nós temos que nos debruçar sobre essas histórias, mas a partir dos nossos referenciais, né? E não assumir, digamos, referenciais que não são os nossos e que reforçam, pelo contrário, o nosso apagamento, né? Eu vi uma matéria que me chamou muito a atenção, né? Na maior rede de comunicação que tem aqui no Rio Grande do Sul, afiliada à Rede Globo, em que, no dia de setembro, eles levaram uma matéria, botaram uma matéria no ar, sobre um fato muito importante e interessante, que foi a descoberta, na verdade, essa descoberta foi na década de 60, em Maquiné, de uma presença de povos caçadores-coletores anteriores aos próprios indígenas, né? E se fez uma reconstituição visual do rosto dessa pessoa. E na matéria, né, uma das estudiosas do museu, que é onde está esse esqueleto, que é ali em Taquara, ela fala que a figura revelava a presença desses caçadores-coletores há 6 mil anos atrás, aqui no Rio Grande do Sul, e que era uma figura que tinha traços negroides e indígenas, né, digamos assim, pelo traço. E na matéria eles dão sequência com uma entrevista com um cara que é o presidente do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, e ele faz a referência de que eles nunca negaram os indígenas, tanto é que usam a boleadeira, usam o chimarrão e a carne. E um cara, né,
caucasiano, de olhos azuis, né? Ou seja, né, é uma construção de um mito, né, que é construído no século XX, supremacista, sob o ponto de vista dos povos originários e da população negra. Então, nós temos, enquanto coletivo Frente Quilombola, que é o coletivo que eu faço parte, uma postura bem crítica, digamos, a participação, digamos, do povo negro nesse tipo de espaço. Porque nós partimos do princípio que não se escurece as estruturas de poder que nos oprimem, né? Não tem como você escurecer a Casa Grande, né? Acaba se reforçando esse supremacismo, essa violência colonial que negros e negras sofrem historicamente aqui no Rio Grande do Sul, né? E que tem uma contribuição importantíssima para a luta negra no país, né? A partir de suas várias entidades, né? O grupo, né, Palmares praticamente foi quem eletrizou o movimento negro nacional para apontar o 20 de novembro, e aí a participação muito importante do nosso poeta do Oliveira Silveira, né, no lançamento do próprio movimento unificado contra a discriminação racial, que depois se transformou em Movimento Negro Unificado, nas escadarias do Teatro Municipal em 78, em São Paulo. Então, com a presença marcante, apesar do racismo recorrente, mas, por exemplo, a capital gaúcha das capitais, é a capital mais segregada do país, né? Mas, no entanto, né, é a capital onde a disputa territorial, sob o ponto de vista étnico-racial, avançou mais. Nós são 8 comunidades quilombolas, tem uma nona que está pleiteando também, que é no campo da dona Elaine, ali perto do Lago Zumbi, mas é a capital recordista em comunidades quilombolas urbanas, né? Então, uma trajetória riquíssima cultural, né? No carnaval, nos clubes negros, etc. Ou seja, uma pujante força do movimento dos negros, não só as entidades, né? A força organizativa comunitária negra, ela, de certa forma, é o que acolhe nas periferias a infâmia cotidiana que o nosso povo sofre. Vou dar um exemplo para vocês, prático, para concluir, para não me estender muito. O Quilombo dos Machado, que fica no bairro Sarandi, que é um bairro que está com um epicentro, digamos assim, recordista em contágio e óbitos na capital, mesmo sem nenhum apoio efetivo institucional para que se combata a pandemia, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde, foram pífios os recursos que chegaram, tanto em nível municipal, estadual ou federal. Essa auto-organização da comunidade e para todos os 8 quilombos que está permitindo a contenção do vírus. São produção de quentinhas e marmitas para distribuição não só no quilombo, como para a população em situação de rua. É a coleta de cestas básicas e itens de higiene e limpeza. Os 8 territórios nessa campanha, com apoio muito importante de vários setores, foram praticamente 70 toneladas
de itens de saúde, higiene e limpeza que estão sendo alcançados para os 8 territórios quilombolas, com a logística própria das comunidades. Ou seja, esse acolhimento, essa tradição quilombola, né, palmarina, e que vocês expressam muito bem no termo utilizado do Ubuntu, sou porque somos, está sendo um grande escudo para que a situação não seja mais grave do que ela é. Né? Então, e essa tradição vem de lá, vem de outros quilombos, vem de lá de nossa resistência, enquanto núcleos familiares, enquanto outros espaços societários. Bom, os clubes negros em Porto Alegre têm origem, quase todos eles, nas confrarias, né, para os enterros, até para adquirir alforria, né? Ou seja, nós temos uma tradição muito potente, enquanto povo, para enfrentar situações, inclusive, adversas como essa, que de conjunto a gente vem passando. E a tradição, e o que os lanceiros negros e o martírio deles, o primeiro compromisso que a gente deve ter é mostrar isso para nossas crianças, para os nossos mais novos, e mostrar em conjunto o que foi a infâmia sofrida pelo nosso povo e desmistificar de vez, né, esse culto supremacista branco, racista, né, que vige há tantos anos aqui no Rio Grande do Sul. Nós não temos que comemorar no dia 20 de setembro. Como diz o mestre Telmo numa música, né, a nossa comemoração tem que ser o 20 de novembro, ou o 14 de novembro, que foi a data da infâmia. Né? Então, o 20 que a gente deve comemorar é o 20 de novembro. O 20 de setembro, quem tem que comemorar são os herdeiros dos escravistas, né? Que seguem dominando, não só em Brasília, mas seguem dominando ali também na Praça da Matriz. Né? Eles têm que comemorar, eles devem comemorar. Né? Mas nós não. Isso também é pedagógico da nossa parte. Cabe a nós dizer a verdade, os fatos sobre a infâmia sofrida pelo nosso povo durante a revolta farroupilha. E que as promessas de liberdade se mostraram vãs. É outra lição que nós também devemos tomar. Né? A liberdade ela nunca pode ser concedida. A liberdade ela deve ser conquistada. Né? E o nosso povo, ao nosso povo é devido reparações. E, por exemplo, ao invés de fazer homenagens, citar, etc., eles poderiam, por exemplo, estar titulando as 136 comunidades quilombolas existentes no Estado. Quer nos homenagear? Titula os 136 territórios quilombolas, demarca as terras indígenas, se repare os crimes que nossas famílias sofreram pela escravidão, se repare as famílias da Restinga pela violência que sofreram na década de 60, 70, ao ser expulsas militares pelo Exército e pela própria Brigada Militar, em que as pessoas eram colocadas em caminhões e largadas na Restinga. Eles nos devem essas reparações por esses crimes e muitos outros da história, que são crimes imprescritíveis. Então, seria isso que eu queria contribuir. Está sendo uma honra compartilhar com as irmãs e irmãs aqui esse momento e fazer um chamado, né, para quem puder ajudar e contribuir com a campanha
protagonizada pelos 8 territórios quilombolas, de arrecadação de alimentos, etc. Está na página da Frente Quilombola do Facebook, né? E são 2 lideranças quilombolas mulheres, a Genesi, do Quilombo Flores, e a Tamires, do Quilombo Machado, que é o nosso comando vital para essas atividades. Então, muito obrigado pela paciência, e estamos aí para seguir conversando. Onir, muito, muito obrigado mesmo, sabe? É uma baita aula, tá? E mesmo que a gente tenha aprendido algumas coisas na caminhada do movimento negro, do movimento das mulheres negras, nunca é o suficiente. Às vezes é preciso a gente relembrar, sabe? O porquê e de que forma a gente chegou aonde a gente chegou aqui. Então, assim, parabéns pela tua fala. Acho que trouxe elementos importantíssimos para a gente seguir resistindo através da educação, né? Porque é ela que vai fazer com que a história chegue aos meus filhos, às minhas netas, e que seja a história verdadeira. Com isso, quero ler mais um poeminha da poetisa Isabete Fagundes Almeida, tá? Que é colega nossa, é uma poetisa colega da Rede Ubuntu. Liga das Canelas Pretas. Desculpa. Liga dos Canelas Pretas. Bem que desejavam um povo subservente, encontrar um povo subvertido, habilidoso, protegido por forças divinas. Ogum, Ogunhê, com sua espada protetora, abra os caminhos para esses guerreiros. Faça com que esses predestinados driblem a bola que rola, que discrimina, que exclui, que vençam na coragem e competência, impondo-se nessa sociedade seletiva. São eles, são elas, os filhos e as filhas de Ogum. São eles, os Liga das Canelas Pretas, que sem os tais maquiagens para clarear a pele, venceram as barreiras, enegrecendo o futebol. Com esse poema, né, eu chamo então a companheira maravilhosa, a doutora Eliane Negrita. É um prazer te conhecer, tá? Confesso que tive acesso a partir da indicação de outras mulheres negras da Rede Ubuntu, que, olha, disseram, tem que chamar a Eliane, e eu fui pesquisar, né, e estou apaixonada por você, tá? Seja bem-vinda, fica à vontade para te apresentar e dar a tua contribuição. Oi, tá tudo bem a voz? Tá tranquila? Tudo bem, tranquilo. Muito obrigada, né, Gil? Então, em nome do teu coletivo, agradeço a ti, a cada uma e a cada um, né, que está nessa rede. Nós sabemos que estamos aqui no momento nesta tela, mas falamos para muitas pessoas, né? Já vi aí alguns comentários da Maju, que é a minha tia, o pessoal do movimento, o pessoal do coletivo, né, e amigos e familiares, e também essa rede maravilhosa que nos acompanha, né? Pessoal, eu estou falando em tempos, né, nesses tempos de pandemia, de dentro do meu terreiro, né? Sou Eliane Almeida de Souza, mas também sou conhecida como a Elorixá Mãe Negrita, né? Mãe Negrita da Oiá. E é a partir desse lugar que eu falo, né, Porto Alegre, Lomba do Pinheiro, que eu peço licença aos nossos ancestrais, aos nossos orixás, né, que nos concedam o uso dessa palavra, né, com toda tranquilidade e serenidade, e que possa contribuir com este momento, né, que é muito forte, muito caro, como a Gil já falou para nós, e agradecer também, né, ao colega Onir, porque o Onir eu sempre encontro ele nas lutas, principalmente nas questões quilombolas, mas como uma referência, né, firme e solidária em relação à nossa luta negra. Então, é um privilégio, né, estar com esse companheiro, né, junto, dialogando e dizendo para vocês que ele não deixou muita coisa para eu falar, né, sobre a questão de porongos, porque ele fez uma síntese muito boa, né, uma en passant, assim, né, uma rápida passagem por alguns pontos muito tópicos, assim, muito assertivos, né, e eu só teria que contribuir a partir da fala dele com as questões que é onde eu piso, né, e aonde eu me movimento, que é a questão educacional também,
né, além das políticas públicas, direitos humanos, eu acho que a minha provocação vai um pouco nessas, né, na invisibilidade do currículo sobre a nossa causa negra. E aí entram, né, todas as políticas de ações afirmativas e principalmente algumas ações que ainda vêm sendo trabalhadas de forma distorcida no nosso currículo. E acho que o Onir foi muito pontual dizendo, nós não festejamos o 20 de setembro, né, e nós refletimos muito, né, sobre a questão do 20 de novembro, que é a partir da luta do estoicista Zumbi, que deixou para nós, né, esse legado de luta, de referência, né, de organização quilombola, e que a gente parte, né, de um currículo fantástico, maravilhoso, que cabe em todas as partes, mas quando chega a nossa questão índice, ainda tem sido tratado como um apêndice, né? E eu, na condição de mulher negra, de periferia, de militante, ativista do movimento negro, né, onde também estive por mais de 20 anos à frente do IAFRA, Instituto África-América, e hoje faço parte do conselho. Então, né, a gente fez uma caminhada muito linda com esse nosso movimento, mas de intervenção social, que eu acho que é um pouco o que nós buscamos, né? E acho que a Gil pontua muito bem essas necessidades, né, de expandirmos esses diálogos com todos os movimentos sociais, mas também com as nossas redes, né, as nossas questões políticas, que vai desde a questão municipal, estadual e federal. Estamos num desgoverno neste momento, né, num desmonte das políticas públicas, num retrocesso de muitas conquistas, principalmente do povo negro, mas somos resistência. E falar deste lugar, né, de resistência também é caro, né, porque eu estive lá em Pinheiro Machado, onde ocorreu o massacre de Porongos, né, a gente não trabalha isso como, né, uma questão positiva no sentido da história, mas sim, foi muito sério, muito pesado, muito, muito dolorido. Né, e lá nós fizemos muitas conversas com os representantes, né, do movimento, mas também com a sociedade de lá, para que entendesse um pouco essa história, né, de que ela ainda tem sido apresentada de forma distorcida. Né, e como os lanceiros se dividiram em dois grupos, né, nós temos o grupo dos infantes, foram eles os mortos. E algumas pesquisas trazem 100 mortos, outras trazem de 600 a 700. Então, para ter uma noção do que nós estamos dialogando aqui, né, não foi tranquila essa história, não foi fácil, e o Onir trouxe muito bem, nós somos o resultado, né, dessa história e nos encontramos fragmentados e fragilizados dentro dos quilombos, dentro das comunidades periféricas, né, em vários rincões né, do nosso estado, e em outros estados também, né, temos dissidentes né, desse massacre. Então, nós também não comemoramos esse dia. E nos dói, né? Porque o ano passado, se todos lembram, dentro do acampamento Farroupilha, acho que tentando ajudar, né, pessoas que de repente não consultaram os ativistas, né, o movimento negro, colocaram dentro do galpão do acampamento Farroupilha um negro sendo açoitado, quer dizer, para nós, né, é uma história de muita dor, e cada vez que a gente vê alguém, né, nessa situação, a gente retoma a nossa ancestralidade, a gente retoma nossos laços familiares e os nossos resquícios. E eu tenho uma colega nossa que disse, né, do movimento negro, se eu sou gaga, se eu tenho as minhas limitações, se eu sou intimidada, se eu não consigo falar em público, se eu sou, né, fragilizada por dentro, é porque tem uma história, né, que está aí e que foi mal contada para nós ou mal chegou nos currículos. Então, sobre essa questão curricular e principalmente, né, a implementação da Lei 10.639, que nós do movimento negro ajudamos a escrever e diuturnamente, né, tentamos acompanhar a sua implementação, ainda tem sido complexo, ainda tem sido difícil, mas a gente não desiste, porque nós, né, Onir, somos militantes aguerridos e acreditamos que é por dentro, né, da lei, dessas políticas de ações afirmativas, que a gente consegue essa retomada tão cara, né, tão cara,
que foram essas lutas e principalmente este massacre. Então, falar um pouco dessas questões, né, é reviver algumas interfaces nossas que vêm sendo negada principalmente ao nosso povo. Não que a gente queira ver essas lutas e ver essas dores, mas se o currículo não estiver pronto para trabalhar com essas invisibilidades e com essas reações de coragem e distorcer a nossa questão negra, como nos apresentam sempre, né, de maneira pejorativa ou estereótipos, a gente ainda continua perdendo. Né? A gente continua perdendo porque o Onir trouxe muito bem a questão, né, do tigrão, tigresa, quer dizer, tigrada, e a gente vê aí o bonde do tigrão, né, meu tigrão, em músicas, e o quanto de dor tem por trás, né, dessa história, dessas questões nossas. Né? Então, acredito que a gente precisa, sim, né, recontar essa história para que os nossos alunos tenham acesso, também passar por essas dores, mas buscar também as questões de luta e de força, principalmente de resistência. Né? A gente escutou em alguns anos, assim, numa reunião, uma militante do movimento negro defendendo aguerridamente Davi Canabarro, né? E isso nos preocupou, porque, como o Nir disse, a gente precisa conhecer essa história, porque senão nós vamos ficar sempre ostentando pessoas que muitas vezes nos traíram. Né? E o massacre de Porongos foi uma das maiores traições, né? Uma das maiores traições que foi feita assim, com o nosso povo negro. Né? E isso não está muito longe da nossa história. Né? Não tá muito. Nós temos dentro da nossa família pessoas que podem reviver algumas questões. Né? E eu acredito que as políticas de ações afirmativas e as políticas públicas, elas inseridas dentro do currículo, dar conta dessas questões que foram ações pontuais, mas que não estão soltas. Né? Não estão soltas da questão do quilombo, da questão dessa, vamos dizer assim, dessa traição, porque os nossos alunos, não se vendo nessa história e não sabendo também que fomos traídos, o que acontece, né? Eles não se gostam negros, não se veem negros, e ainda tem uma história fantástica de luta, de força escondida, escamoteada ou distorcida. O que acontece, né? Perde a força. Então, o meu convite é para que os professores, né, se despertem um pouco mais para as questões do pertencimento étnico-racial. Ou seja, passou das 6 é negro, né? Passou das 6 é noite. Então não dá para ficar, eu sou meio negra, meio isso, meio gay, meio ambiente. Não, nós somos sujeitos por inteiro. E essa totalidade, né, que é uma categoria que foi bem fundamentada por Kozik, que tem um livro A Dialética do Concreto, que lá na página 44 vai dizer, né, totalidade não é tudo. Totalidade é você pegar uma parte do todo, abstraí-la, ler, digerir e devolver para este todo. Por que eu estou trazendo, né, Kozik? Porque Paulo Freire também fala bem nesta linha, né? E para explicar um pouco a questão das políticas de cotas. Porque quando a gente fala das ações afirmativas, ok, mas quando a gente fala das cotas, e o Onir trouxe uma palavra muito importante que é por dentro das ações afirmativas, né? que é a questão das reparações. E políticas de cotas, ações afirmativas, são reparações, né? São reparações. Então, o que acontece? Né? A gente precisa estar atento a essas políticas que estão hoje aí sendo ameaçadas por esse desmonte, por esse governo, né? Por essa falta de empatia de muitas pessoas, né? E com essa questão do movimento negro, também saber, né, que é sujeito, que é protagonista e que a gente também acompanha, né? Porque cada ação que fere um dos nossos, fere a todos nós. Então a gente também se levanta. E o Rio Grande do Sul foi onde houveram os maiores levantes da causa negra. Né? E o Nir já trouxe Oliveira Silveira, que é inquestionável, sobre muitas ações, né? Inclusive o 20 de novembro, que nós no Sul
aqui em Porto Alegre não conseguimos ainda que fosse feriado, né? E há toda uma briga, né, para que seja instituído esse dia, mas aí mexe com um calendário eurocêntrico, aonde todas as datas comemorativas estão fechadinhas, e se você for estudar essas datas, tem datas ali que não são tão importantes quanto a causa negra. Quer dizer, o nosso povo, né, que é mais de 50% de negros, cai na questão do pertencimento étnico-racial, meio negro, meio miscigenado, meio moreninho, meio mulatinho. Então, eu não sei como é que eu falo, como é que eu me apresento. Então, eu não falo de negro na minha aula porque isso dá muita polêmica. Então, resumindo, eu não falo da negra. Porque isso, na intersubjetividade, mexe com a minha essência. Porque nós não temos mais, principalmente aqui no Sul, se nós formos, né, parar para olhar, uma família constituída totalmente, 100% de negros, onde já não tenha ocorrido uma miscigenação. E nós não temos uma família constituída 100% de não negros, onde também não tenha ocorrido uma miscigenação. Falando aqui, né, de um processo histórico muito forte, de uma tentativa, né, de, vamos dizer, aspados, né, entre aspas, de miscigenação, que foi forçada também, a gente não vai entrar nesse, né, detalhe da história, porque abre uma outra porta, mas, assim, uma forte, não só invisibilidade, mas a negação da pertença. Quer dizer, quando a gente fala da lei, os professores dizem para nós que não vão trabalhar a lei, porque já trabalham o dia do índio, o dia da família, o dia das mães, dos pais, para que trabalhar o dia do negro? Então, fica no currículo, né, como um apêndice. E nós somos negros lá na escola 365 dias do ano. Nós não somos negros só no 20 de novembro. Mas muitas vezes ainda nos vem somente no 20 de novembro. E muita gente diz assim: ah, não, mas a gente chama ali a mãe de santo tal, lava a escola, tira umas fotos e põe no currículo. Não, a gente chama um grupinho de capoeira, eles vêm ali no pátio da escola, aí eles fazem lá um jogo da capoeira, a gente tira umas fotos e registra, né, no PPP, e está implementada a lei. E não está. Né? Porque lá no currículo, no chão da escola, no dia a dia, um aluno está agredindo severamente a estima do outro. Né? Nego sujo, nego isso, nego aquele outro, nego aquele outro. E as professoras ou os professores, muitas vezes sem força, não conseguem ajudar aquele aluno. Por quê? Porque se ele não sabe da sua pertença, né, é difícil ele ajudar. Ninguém pode dar o que não tem. E aí o que acontece, né? A Maju, que está nos assistindo, minha tia, né, a psicopedagoga também, contava que quando ela lecionava e os alunos um agredia o outro, né, e chamava de nego isso, nego aquilo, ela trazia para as séries iniciais, né, trazia para a sala de aula e perguntava: mas vocês não gostam de feijão, não gostam de chocolate? E aí ia trabalhando a questão das cores, né, porque hoje ainda temos as dúvidas, ou é preto, ou é negro, é afro-brasileiro, é afrodescendente, não importa a terminologia que eu vá usar, o importante é que eu trabalhe essa política por dentro, que eu desconstitua perante o ciclo cruel, mitos, tabus e preconceitos. Se eu estiver pronta para isso, eu entro naquela questão que o Matos muito nos diz. Eu não preciso ser negra, eu não preciso ser lésbica, eu não preciso ser indígena, eu não preciso ser deficiente ou idosa para tomar a causa para mim. Basta que qualquer violação de direitos humanos me agrida, me ofenda e eu me levanto. E quando a gente se levanta nessa rede, né? Negros e não negros irmanados, mas entendendo a história, dar a cada um o seu espaço. Então eu estou trazendo um pouco esse monte de informações para vocês, para ver ainda quanto a gente precisa avançar no nosso currículo, quanto nós precisamos fortalecer o nosso educador, né? Dentro e fora da escola, porque eu não acredito que o espaço, né, da ensinância é somente dentro da escola. Muito pelo contrário, é na família que começa.
Um dia a professora Gladys Naurg nos disse: onde começa o racismo no currículo? Onde começa o racismo na vida das pessoas? Começa desde o momento que eu estou com o meu filho no colo e passo pelo serviçal negro e não dou bom dia. E aí eu passo essa invisibilidade do negro e a importância do negro para o meu filho. E quando o meu filho vai para a escola e discute com outro coleguinha e o chama de negro, não vê ou agride, a mãe olha para a professora e diz: eu não sei de onde o meu filho tirou isso. Porque lá em casa, todos nós, ninguém é preconceituoso, todos nós adoramos negros, temos amigos negros, a gente não sabe de onde que essa criança tirou isso. Então, né, são muitas ações, né, de intersubjetividades e invisibilidades que nos afetam. E eu sempre digo, né, que o racismo ele nos mata por dentro. Né? Nós não somos vítimas, nós fomos feitos vítimas, né, desse sistema. Nós não somos descendentes de escravos. Né? Os nossos antepassados foram feitos refém de um sistema por interesses. E acho que esta, né, okay, né, eu acho que essa indignação que nós temos, que muitas vezes ela aflora, né, e as pessoas distorcem, ela tem sempre um motivo maior do que aquele que se apresenta, né, que é o preconceito, que é o racismo, e as pessoas já nos rotulam: não, mas aquela é bafo, aquela negra é muito ignorante, aquela negra não pode conversar com ela porque ela já te agride. Sabe, nossos antepassados, além de violentados, foram e são hoje, né, dentro desse sistema, agredidos diuturnamente. E a briga, né, dentro da universidade pelo sistema de cotas não é só pela questão do estudo, é por um mercado de trabalho que oportunize o nosso povo negro a ter espaço. Então, se eu consigo, né, inserir nesse currículo, a partir da Lei 10.639, promulgada, né, no dia 9 de janeiro de 2003, pelo ex-presidente Lula, que lá no artigo 21º vai dizer: inserir no currículo a história dos negros e dos africanos. E depois veio, né, 11.645, que também é uma réplica da 10.639, mas fala com muita propriedade da questão indígena. A gente precisa diversificar mais este currículo, né? Abrir para essas diversidades, né? Para essas, obrigada, né? Para essas diversidades, né? Porque quanto mais a gente consegue dialogar com essas diversidades, mais a gente cura as nossas dores, mais perto a gente chega da nossa essência e mais fortalecimento de luta, né, por tudo que nós estamos vendo e vivendo, porque estamos em tempos de absurdos, de coisas que nós não imaginávamos que pudéssemos passar, né, de tão forte, de uma autorização, né, de um desgoverno e de uma autorização de que pode bater em negro, pode bater em gay, pode bater em idoso, pode bater em mulher grávida, pode pôr o pé no pescoço, né, do fulano que é negro, pode matar no shopping, pode morrer no supermercado, infartar, a gente põe os guarda-sóis por cima e continua vendendo, porque não podemos fechar, né, o supermercado. Então é um sistema capitalista, né, horrível, que tem nos desafiado a cada dia. E eu acho que o Onir trouxe... Gente, avise meu tempo aí, por favor. Eu acho que o Onir trouxe uma questão muito importante, né, que é essa questão de resistência de hoje, né? Como que a gente coloca... Oi? Avise do tempo. Né? Como que a gente coloca essa a postura crítica, né, na questão do movimento negro. Ele disse, né, não se escurece, né, as estruturas de poder. Então, assim, a gente precisa, né, escurecer essas estruturas de poder, porque nós estamos em todas as esferas, em todas as pontas, mas não estamos empoderados ainda nos cargos de gestão, né, as direções, as decisões. Quer dizer, quando a pessoa da Magazine Luiza abre um espaço de empoderamento para o povo negro ter um cargo acima de 5 mil, 6 mil, 7 mil, ofende demais uma classe que sempre vem ganhando.
né? E então, quer dizer, é uma agressão a nós, porque nos limita, né, a nossa capacidade, né, nos limita dizendo, bom, mas se as leis são para todos, que bom que não somos iguais e nem queremos, mas por que não podemos estar lá também recebendo, né, mais do que, ou em outro lugar que não seja só atrás do balcão escondido e também recebendo por esses serviços prestados, porque nós também temos condições. E quando alguém não negro olha para essa comunidade e diz, vocês também podem estar, vocês também podem acessar, cai em cima dela, né? Criticam e N retaliações, porque ela quer oportunizar. Né? Porque capacidade todos nós temos, independente de sermos negros ou não. Agora, oportunidade, poucos têm. E principalmente poucos de nós temos. Né? E me avise do tempo. Uma questão que eu trago então nós sempre. estamos quase. Né? Ah, me avisa, tá bom. Estamos Né? quase, Então, já. assim, é uma questão. Tá, já vou encerrando então. Né? É muita coisa, e o Onir nos provocou muito aqui, Onir. Então, eu estou tentando, né, falar pelo currículo, porque ele trouxe fatos, né, históricos muito importantes e, assim, mexe com a gente, né? Mexe com as nossas dores, com as nossas essências, com a nossa caminhada. Mas, assim, fechar, né, me questiona muito, né, mas tu é doutora, não sei o que, não sei o que, e né, o doutor Onir também, aí nós temos outros doutores, mas, assim, nós ainda somos exceções, porque eu sou a primeira mulher negra a ter doutorado na minha família, né, me formei pela URGS, 10 anos na URGS, mestrado, né, e eu sou a primeira mulher negra a ter um pós-doutorado, né, na FURG, mas, assim, da minha comunidade também, e eu me formei com quase 50 anos e nunca parei de estudar. E algumas colegas da URGS diziam, mas agora eu vou ganhar, eu não preciso mais pagar, minha mãe não precisa mais pagar a universidade para mim, porque eu passei na URGS e hoje vou ganhar um carro, e vou ganhar um apartamento, e vou ganhar não sei o quê. E a gente, né, nós olhar e dizer, puxa, mas para a gente ter um carro, ter uma parte, nós temos que trabalhar diuturnamente, né, e quase não conseguir estudar. E aí, quando chega na universidade pública, a gente via muito a distorção deste eixo. E eu acho que a política de cotas e ações afirmativas, elas fazem essa grande reparação. Né? Elas ajudam nessa reparação que ela é histórica. Quando a gente vai falar de outros segmentos, a gente está falando, né, de outros grupos, mas históricos são dois grupos, né, os negros com bolas, e aí entra a questão dos indígenas, mas assim, o que o pessoal diz para nós é que negros e quilombolas está tudo junto, e não está, porque nem todos os quilombolas são negros, nem todos os negros são quilombolas, então a gente também precisa separar esse segmento, né, de luta para potencializar mais. Por que eu trouxe isso? Porque quando eu saí da URGS em 2017, eu saí dentro de uma comissão de cotas, né, na pós-graduação, para negros, indígenas, quilombolas, deficientes e trans, e as pessoas diziam para nós que não iam abrir vaga para os quilombolas porque já estavam contemplados na questão dos negros. Como eu coordenava, né, a questão dos negros, então que eu abrisse mão das vagas para os negros. E eu abri mão, né, uma outra professora também cedeu, e nós conseguimos o percentual ali, né, infelizmente, mas conseguimos uma vaga para os quilombolas. Ok. E a nossa surpresa foi que um dia eu estava saindo da universidade com as colegas e estava descendo assim da facete um grupo de mulheres negras e eu disse assim, quem são vocês? De onde vocês vieram? E elas se apresentaram e falaram, nós somos do quilombo tal, e ficamos sabendo que agora na universidade pública também vão abrir vaga, vai ter vaga para os quilombolas, então nós estamos aqui para ocupar essas vagas, né? E eu disse, olha, mas por enquanto é uma, mas a gente vai conseguir mais, mas depende de vocês também. Então, assim, né, essa caminhada, esse estar não só na militância, mas na intervenção social, não é barato, né? É muito caro, mas é muito gratificante, porque quando a gente entra numa live, a gente vê que nós não estamos sozinhos, que estamos numa rede, né, que tem pessoas lá do outro lado também, né, coadulando com as nossas informações, com as nossas ideias e principalmente com as nossas ações. Então, né, eu quero deixar aqui o meu agradecimento e ficar à disposição. Me desculpa se eu me empolgo, né, mas estou aqui com o Dr. Onir à disposição, né, da Gil e do povo que está aí nos ouvindo. Obrigada.
Ok. Gil, liga teu microfone, Gil. Beleza. Ai, me emocionei, né? A pessoa aqui se perdeu a linha. Então, como eu estava dizendo, eu estava de queixo caído aqui com vocês, tá? Fiquei assim, encantada, me enxergando em cada coisa que vocês iam dizendo e tentando entender como é que eu não fiz essa leitura antes, sabe? Como é que eu não tive essa percepção antes? Como é que as coisas demorou 43 anos para eu poder compreender esse processo histórico de violência ao qual a gente vivencia enquanto mulher negra, mãe da periferia, irmã, filha. E quero dizer, Liane, que especialmente na tua fala, quando você fala da questão de a gente falar com as crianças, da gente colocar as coisas dentro da escola, que é importantíssimo a gente reconhecer o poder que a família tem de libertação do processo escravista. Porque só a família, fazendo esse processo de educação, vai fazer com que os próprios alunos questionem dentro da escola do porquê que eu não estou aqui. E isso precisa ser desde pequenininho. As bonecas precisam ser bonecas negras, os carrinhos têm que trazer a nossa história, sabe? Buscar elementos que façam com que eles se orgulhem de ser preto. Porque aí a gente não vai ter mais o color, não vai ter mais, é mais clarinho, é mais não sei o quê. Não, eu sou negro. E dentro desse processo da minha negritude, eu quero e exijo respeito. Então, parabéns. Vamos iniciar, abrir para as perguntas. Então, eu vi que tem 3 perguntas a princípio, né? E aqui na nossa. Tá aparecendo aqui, então, o site da Frente Quilombola, a página do Facebook. Quem quiser conhecer, pode estar também nos passando. A Eliane também, se tiver alguma coisa que queira estar divulgando, alguma ação também, esse é o nosso momento, esse é o momento que tanto a rede sai fortalecida, mas a gente também quer ajudar e fortalecer os nossos convidados. Esse é o momento. A primeira pergunta, já passo para ti. Senhor Onir, concordo que da maneira que foi construída a tradição do gauchismo, será difícil contar a verdade do 20 de setembro, mas com a propagação através da internet e nas escolas, ajuda, não é? Eu leio as 3 e aí depois eu passo para vocês, pode ser? Será que não faltou um ato de visibilidade do movimento negro com relação ao massacre dos lanceiros negros? Algo como uma passeata ou manifesto na data? E a terceira é: a Lei 10.639 não é aplicada no dia a dia nos currículos escolares, porque cairia por terra todas as distorções da nossa verdadeira história. Evitaria o surgimento do capitão do mato dos tempos modernos. São essas 3, aí eu vou... Quem gostaria de começar? Posso começar aqui, Onir, um pouquinho? Não posso resumir? Tranquilo. Sem problema. Eu já eu acho que assim, né, o 20 de setembro e essa propagação. Tá. Já estamos encerrando também, né? Sim, depois. Não, depois. Ok. Né, essa questão que a Lisbeth traz, né, da propagação do 20 de setembro, acho que foi bem direcionada para o Onir, então eu não vou, né, me atrever a responder, deixo para ele. Mas, assim, essa questão, né, da visibilidade, movimento negro e manifesto que ela também trouxe, eu acredito, né, que a gente tem ainda pela frente
um longo caminho a percorrer sobre essas questões, né, de visibilidade, de manifesto, porque não é fácil falar não só desse lugar, né, na condição de mulher negra, homem negro, mas da história, mas também assim destas dores, porque nós ainda somos atravessados por elas, e se nós não nos fortalecermos por dentro das políticas de ações afirmativas, por dentro das políticas públicas, por essas políticas de reparações, aí tem também o Estatuto da Igualdade Racial, tem inúmeras leis, né, que a gente precisa estar atento, mas principalmente essa do 20, né, de setembro, no sentido de entender, porque tem acho que a Adroaldo Correia tem uma pesquisa da década de 80 sobre as músicas tradicionalistas. Então, quer dizer, hoje nós vimos os nossos negros, os nossos miscigenados, dançando músicas tradicionalistas, e a maioria delas é de origem negra e foi, né, capturada por um sistema que usa e não diz. E a gente não sabe muitas vezes que lugar é este, que essa tradição, que essa música mexe conosco, né, no sentido de querer estar nessa história, e quando vai para apresentações, né, MTGs e CTGs, a gente vê muito forte o racismo. E aí eu falo de outras questões, mas principalmente o racismo, né? Por que eu trago isso para vocês? Porque na década de 70, eu, na condição de menina negra, que queria lá, né, no 20 de novembro, me apresentar com um grupo da escola de música tradicionalista, sempre sobrava. E eu acredito que hoje ainda as nossas crianças negras estão sobrando. Tipo, isso não é para ti, isso não é de vocês. Então, né, capturaram coisas nossas e ainda nos impedem de estar dentro participando. Então, há um distanciamento. E como você vai dar visibilidade, né, externa se você não tem o interno trabalhado, né? Então, acho que isso também é uma tarefa, né, dos pais, dos educadores, mas principalmente da nossa sociedade, de entender um pouco mais por dentro, né, essas políticas, né? Então, estou lendo aqui, obrigada, Medusa. E aí o Medusa fala, né, da questão da Lei 10.639, desculpa, né, já vou passando para outro, para encerrando também, né, como essa questão distorcida no currículo, né, e ainda tem sido mal implementada. Nós tivemos uma ação no governo do Estado, quando eu estive à frente da coordenação da equipe da diversidade racial, trabalhamos com a implementação da lei, as questões quilombolas, né, e as questões culturais por dentro do currículo, direcionando para 5 coordenadorias das 30 CREs, né, e foram ações muito fortes, e quando as pessoas terminavam a formação, elas diziam para nós, nossa, aquela pessoa que falou lá na frente, aquele quilombola, mora perto da minha casa, da minha comunidade, e eu não sabia nem o que era um quilombo, não sabia nem, né, não é não saber, muitas vezes falta um pouco, né, esse interesse de mexer nessas questões, porque vai mexer com a nossa essência e muitas vezes vai nos desestruturar, porque nós vamos ter que nos posicionar, né, vou ter que me posicionar dizendo que lugar eu ocupo nesse sistema. Eu não posso falar na condição de mulher negra e negar a minha avó que veio da Alemanha. Mas se eu vou falar hoje na minha condição negra, na minha pele negra, nos meus traços negros, e numa história que vem perdendo, né, numa luta que vem perdendo historicamente, eu não posso me posicionar pela história da minha avó de olhos azuis, que sempre teve todos os privilégios. E eu estar falando hoje na condição de mulher negra é uma exceção. Porque se eu moro na Lomba do Pinheiro e nós somos mais de 200 mil moradores, por que eu levei quase 50 anos para me formar, né, e me formei com pessoas de 20 e poucos anos e nunca parei de estudar? Então, se não é o racismo que está aí no meio, né, é o quê? Então, eu queria, né, dizer para o Medusa que a gente vai ainda, né, demorar um pouco mais, mas estamos juntos na implementação, e nós, enquanto ativistas e militantes, cabe sim, não só acompanhar a implementação, mas questionarmos, né, essa implementação, aonde ela se encontra, né, e como ela se encontra, porque não queremos os nossos negros estereotipados e enfraquecidos por dentro, porque nós queremos todos fortalecidos e irmanados, e os não negros precisam conhecer a nossa luta, né, aí Denise, né, então assim,
Os não negros têm que conhecer a nossa luta, porque vão nos respeitar muito mais e vão se conhecer também, vão conhecer as suas origens, os seus traços e saber que se o cabelo encrespou, na senzala pisou. Então a gente precisa falar sobre isso, né? E aí, só encerrando, que eu não gosto de falar muito, sou muito tímida, eu queria apresentar para vocês o meu livro, né? Nasceu na Feira do Livro em Porto Alegre. Onde é que eu busco aqui? Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Aqui. Acho que está muito perto da câmera. Aqui. Esse livro, né, é uma pesquisa do pós-doutorado onde eu fiz na FURG, chama-se A Pedagogia Cosmocena e a Afrocentricidade nos Terreiros de Matriz Africana. Eu entrevistei 5 representantes, né, da nossa religiosidade, inclusive minha mãe, Elorixá Senir, está aqui, a mãe Flávia de Oiá, de Rio Grande, está aqui, o pai Márcio, né, de Chapanã, de Rio Grande, está aqui, a mãe Adriana, de Porto Alegre, tem um trabalho fantástico também, né, pedagógico, está aqui, e a Sandra Lee, né, nossa militante também do movimento negro e moradora de Pelotas e Porto Alegre também está aqui. Então, assim, estou apresentando para vocês, né, mais uma obra, é o meu primeiro livro, né, mas é mais uma obra de referência para a gente trabalhar as questões religiosas, desconstituindo mitos, tabus e preconceitos. Então, a Gil depois, né, quem quiser pode conversar com ela, e aí fico à disposição para quem quiser adquirir o livro. Não tem muitos exemplares, mas se alguém, né, estiver interessado, a gente pode estar depois conversando para ver como é que chega, né, nesses tempos de pandemia, como é que a gente se organiza para fazer a entrega, né, dessa obra. Então é isso, estou aqui à disposição e vou deixar agora o colega Raoni também falar. Senão eu fico aqui até amanhã com vocês. Elaine, eu estou na fila para adquirir essa obra sua, viu? E você falando isso, no final, eu vou lembrar para os ouvintes, né, e para as pessoas que estão nos ouvindo, que teve uma notícia que não foi muito replicada, etc., saiu na terça-feira, mas que foi uma batalha muito longa, protagonizada por IAS, no Rio de Janeiro, quase 130 do nosso sagrado, né, que foram sequestradas pelas forças de repressão, né? É muito recente, até pouco tempo atrás, os terreiros tinham que ser registrados nas delegacias de polícia para funcionar, e vários itens do nosso sagrado no Rio de Janeiro, tanto de candomblé como de umbanda, foram finalmente do Museu da Polícia para o Museu da República. Por que eu destaco isso? Eu destaco isso porque, primeiro, que foi uma luta incansável. Eu, na minha infância, eu sou natural de Niterói, Rio de Janeiro, do sofrimento da mãe de santo do terreiro que a minha mãe frequentava, que era em São Gonçalo, né, no município do Grande Rio, sobre esse sequestro desse simbólico, né? Então, 130 anos quase depois, né? Isso também é para que as pessoas reflitam, né, sobre essa laicidade, né, que está na Constituição Federal, e os empastamentos que ainda ocorrem e vêm ocorrendo em terreiros, né, de matriz africana, e aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Inclusive, é importante destacar, né, que o Rio Grande do Sul dos estados brasileiros é o que tem já comprovado e catalogado o maior número, né,
de territórios de religião de matriz africana, né? O Batuque, Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Então, e foi justamente aonde boa parte da nossa cosmovisão e da nossa visão de mundo foi preservada. Foi preservada. Então, se tem um local que, para que se concretize a Lei 10.639, tem que ser levado em consideração, são os terreiros. Aqui perto, por exemplo, a Elaine também comentou, aqui na Tronco, né, o impacto, né, de mega projetos, mega eventos como a Copa do Mundo, foi responsável pela territorialização de uma dezena de casas de religião de matriz africana, e a última delas, agora o terreiro da Mãe Sandra, está na alça de mira da Avenida da Expansão da Tronco. E a hipocrisia desse sistema é tão grande que, por exemplo, no caso da construção do viaduto da Perimetral, o traçado arquitetônico e de engenharia foi desviado para não suprimir a igreja de São Jorge, né? Ou seja, eles tacam asfalto em cima, né, e cimento em cima do nosso sagrado, sem a mínima consideração, né? E isso a gente não está... Eu busquei lá a questão do nosso sagrado sequestrado no Museu da Polícia e nos porões do famigerado DOPS, no Rio de Janeiro, né? E 130 anos depois, olha, praticamente a gente tem resgatado esse sagrado que agora vai para o Museu da República, né? Então, essa dívida histórica com o nosso povo é muito grande, ela é enorme. E a gente está vendo que países africanos, por exemplo, estão reivindicando justamente a reparação e indenização pelos impactos da colonização, né? Então, são dezenas de países africanos que estão exigindo e cobrando. Vocês podem me perguntar, quem está me ouvindo, pô, mas isso aconteceu há tanto tempo, não prescreveu? A Conferência de Durban, que foi em 2001, né, a conferência da ONU, né? Inclusive, eu tive a honra de estar lá, né? E uma das resoluções e recomendações da Conferência de Durban é o reconhecimento de que o tráfico negreiro, tráfico tumbeiro, a escravização foram crimes da história, crimes de lesa humanidade. Então, são imprescritíveis. Eles não prescrevem, né? Então, a violência que os lanceiros negros, né, sofreram se incluem nesses crimes da história. A violência que os nossos antepassados sofreram com 350 anos de escravização se incluem nessa categoria de crimes da história e de crimes de lesa humanidade e que não prescrevem. Não prescrevem. Então, e que a Conferência da ONU indicou que os Estados-membros da ONU, o Brasil faz parte, né? Tivemos a lamentável abertura da 75ª sessão, que tradicionalmente o Brasil, a sua história, digamos, muito respeitada da diplomacia,
internacional é a primeira fala, e tivemos que ouvir, né, aquelas infâmias e mentiras na abertura da conferência da ONU. Mas a ONU orienta a que os Estados-membros tenham medidas que procurem reparar e compensar essa infâmia sofrida pelo nosso povo e também pelos povos originários, né? Pelos indígenas, os chamados indígenas. Então, e nós, tradicionalmente, o nosso povo, as nossas organizações, mesmo no século XX, sempre foram muito ciosas da questão da importância da inclusão e da educação. Na verdade, a desvantagem histórica que o nosso povo foi colocado no que se refere à educação, mesmo na questão da educação universal, ela tem fonte nessa história, na história do colonialismo, na escravização, na violência colonial, né? Haviam leis que impediam, mesmo o liberto, de frequentar escolas durante o Brasil colônia e o Brasil império. No pós-abolição, praticamente se optou por uma política de importação de europeus empobrecidos para substituir a nossa mão de obra. E, junto com isso, eram leis como a lei da vadiagem, que criminalizava o corpo do homem, principalmente do homem negro, né? Capoeiras, várias manifestações, digamos, do nosso povo eram e sempre foram criminalizadas. Eu, quando cheguei em Porto Alegre, eu acompanhei, logo quando eu cheguei, em 1994, no casarão ali do antigo Ministério Público, que fica na esquina da Rua da Ladeira com a Andrade Neves, eram várias entidades negras, vários clubes negros, espaços culturais como o Odomodê, etc., que estavam sendo forçados a assinarem termos de ajuste de conduta, ou seja, criminalizados, justamente utilizando leis que são aparentemente neutras, entre elas a do silêncio, para se criminalizar as expressões societárias e culturais negras, né? Então, é uma situação recorrente e permanente. A pergunta que eu acho que foi a Lisbeth fez sobre a modernidade e a questão da internet como um fator para digamos, divulgar, né, combater, nós enfrentamos um problema estrutural em relação a isso. Por exemplo, agora, no quadro de pandemia, a gente viu e está vendo, né, nas comunidades quilombolas, o quadro aqui de Porto Alegre um quadro, o impacto é devastador da Covid. Nós temos um estudo feito recentemente, 70% das pessoas não estão nem alentadas, estão desempregadas. As famílias estão tendo uma baita dificuldade, por exemplo, para acompanhar o ensino remoto, né? E, ao mesmo tempo, sabem que as escolas não têm condições de recepcionar com segurança as crianças. Então, um dos pleitos das comunidades quilombolas, encaminhados desde março, é o acesso público ao sinal de internet, para que haja condições das crianças que estão nos territórios acompanhar de uma forma efetiva o ensino remoto, né? Um pleito que até agora não foi atendido, né? E várias famílias só têm um celular, e não tem como as crianças acompanharem efetivamente as tarefas que são colocadas, não tem como imprimir, né,
materiais, ou seja, tem um manifesto feito pelas comunidades quilombolas nesse sentido, sobre o ensino remoto e a volta às aulas. Tem várias declarações emocionantes de mães das comunidades, falando que do quadro real e concreto que vivem. E aproveitando para informar, para quem está nos ouvindo, Porto Alegre tem 8 comunidades quilombolas urbanas, né? Quilombo de Flores e Quilombo dos Alpes, que fica na Glória. Quilombo Lemos fica em frente, atrás do Asilo Padre Cassi, ali é considerado Santa Teresa. Quilombo da Família Fidelix e Quilombo do Areal, que ficam no epicentro do que era a antiga Ilhota, né? Azenha, Menino Deus ali. E o Quilombo dos Machados fica no Sarandi, e o Quilombo da Família Silva, que é o único que foi titulado, que fica em Três Figueiras, e o Quilombo da Família Ouro, que é um território de matriz africana, né? É o Ilê de Oxum, né? Tem a mãe de Santa Patrícia, que também está se auto-identificando como comunidade quilombola. E tem também ali a Dona Elaine, no Mucambo, que também está pleiteando o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares. Ou seja, nós estamos aí numa perspectiva de 10 territórios quilombolas. Os territórios quilombolas informaram, com o apoio do Núcleo de Estudos Geográficos, o quadro, inclusive com o mapa apontando os equipamentos de saúde e escolas que estão no entorno das comunidades quilombolas. Então, o poder público não pode argumentar que não tem conhecimento desses territórios. Ou seja, nós temos que resolver problemas estruturais para que se efetive, né, digamos, um projeto educacional para o nosso povo, para que ele se concretize, se efetive e não fique simplesmente numa lei que não é aplicada. Já tiveram iniciativas no sentido de se pensar numa ação de cumprimento, né, em nível federal, mas é preciso que haja uma mobilização, uma compreensão, não só da população negra, né, para que exija desses equipamentos que se cumpra essa determinação legal, né, que a gente não espere, né? Oni. Oi. Peço desculpa por te interromper, sabe? Mas eu tinha pensado aqui que esse tema dos quilombolas é outro tema importantíssimo da gente dedicar uma live só para ele, sabe? Porque assim como eu, que desconheço, assim, a Eliane fez uma fala ali de que nos quilombos não tem só negros, tem gente branca, né? Então, assim, da gente se apropriar, da gente fazer debates qualificados, de formação, utilizar essa ferramenta aqui que a gente tem de internet, que muitos ainda não têm, como você mesmo colocou, mas, ao mesmo tempo, que está sendo espaços alternativos da gente fazer a nossa formação, a nossa resistência. Então, quero já te convidar para uma próxima live, e a gente já pode até ver com a nossa rede Ubuntu é assim, ela é abusada, ela vai propondo, depois a gente combina com a galera, né? Como diz assim, a gente tem autonomia e depois a gente vai lá e, perdão, a gente errei, mas vamos fazer. Então, já faço o convite aqui para vocês, para que no final do mês que vem, né, que a gente entre em outubro, e essas ações da rede é muito mais assim, não tem um dia que tem que ser falado do negro. A gente tem que falar a todo momento e a todas as horas. Então, já deixo aqui o convite para vocês, para estar na nossa live. Você, na semana que vem, no mês que vem, Oni. E a Eliane, eu quero fazer um convite especial
para estar participando da nossa Rádio New Black Montenegro, que é uma iniciativa do MC Pedrão, é uma rádio web, onde a gente tem um programa chamado Papo Ubuntu, e esse programa ele vem para fortalecer as mulheres negras e para dizer que elas podem ser aquilo que elas quiserem. Perdão, Nico, te interromper. E aí quero pedir para vocês já fazer as considerações finais e divulgar o que vocês ainda não divulgaram, enfim, porque já chegamos a 1h30 e estamos bem felizes mesmo, bem felizes, e desculpa novamente. Então, eu já vou aproveitar, então, fazer as considerações finais, né? Agradecer, viu, Gil? Agradecer a Rede Ubuntu, a gente está à disposição para levar esse papo, né? Para conversar, e estamos à disposição também, independente aí do cotidiano, né? Referi que teve uma obra. Essa obra aqui, ó, vocês estão conseguindo ver? Sim. Essa obra, Memórias do Trabalho e Não Trabalho Quilombola, ela foi protagonizada pelas crianças das escolas aonde tem presença, né, de crianças quilombolas. Foi lançada o ano passado na Feira do Livro. É uma obra bem bonita. O nome dela é justamente Memórias de Trabalho e Não Trabalho Quilombola, e foi protagonizado pelos estudantes das escolas no entorno das comunidades quilombolas. Então, foi uma interlocução muito importante, né? E está à disposição, vocês podem, é gratuita, já tem o e-book, mas vocês podem, por exemplo, em contato com as lideranças quilombolas, tem ainda alguns exemplares para doação, e eu vou, inclusive, pedir para que as lideranças enviem, tanto para Eliane, como para a Gil, para vocês colocarem no acervo de vocês, tá? E agradecer, desculpe se eu me estendi um pouco e fugir do tema um pouco, mas eu acho que ele se interconecta, né? Porque existe uma demanda objetiva das comunidades quilombolas no que se refere à educação nesse quadro de Covid. Inclusive, as mães estão se manifestando contrárias ao retorno das aulas nesse momento, face ao risco, né, que tanto para as crianças como para a própria comunidade de contágio. Inclusive, agora há pouco tempo, foram demitidas quase 700 trabalhadoras das escolas aqui em Porto Alegre, que trabalhavam como terceirizadas na Multiclean, merendeiras, pessoal da limpeza, etc. Ou seja, as condições são as piores possíveis, né? Não existe nenhum protocolo efetivo que garanta a segurança tanto da comunidade como das crianças. Então, agradecer mais uma vez, está sendo uma honra aprender aqui com vocês, né? A gente está à disposição, quem quiser conhecer a Frente Quilombola, tem uma página aberta no Facebook, e procurem. Provavelmente, quem está me ouvindo reside próximo a uma comunidade quilombola aqui em Porto Alegre. Procure entrar em contato, conversar, ouvir as famílias, né? Isso é uma forma também de romper com o estigma, né? Aquela visão diante. Então, agradecer mais uma vez o espaço, estamos à disposição sempre que vocês precisarem, e uma força, e muito bonito esse trabalho da Rede Ubuntu. Muito obrigado. Obrigadão, Moni. Eliane? Ai,
Nossa Senhora, é muita coisa, né? E o Onir nos traz assim mais um caminhão de informações, né? De novidades e nossa, aceito sim, Onir, essa obra principalmente feita, né, pelas crianças, porque meu neto hoje, um dos meus netos tem 2 netos, né? O Miguel e a Isabela, e meu neto hoje completa 2 anos, né? Então imagina uma obra, né, já começando a ser escrita por essas crianças do futuro e principalmente conectadas nessa questão da pandemia, né? Se nós estamos aprendendo, né, acredito que eles também são nossos mestres e muitas crianças estão chegando, né, nesta pandemia e e acredito que também para nos dar força, né? Então eu estou muito gratificada assim com esse momento, com esse encontro, né? E eu acho que tudo que o Onir trouxe agora, né, nos remete também àquela questão que nós continuamos sendo traídos pelo sistema, né? Fomos traídos lá na questão de Porongos e o sistema ainda continua nos traindo. E a gente vê, diante de uma pandemia, né, quais são as prioridades para, né, para esse desgoverno, né, e quais são as questões que eles vão deixando, né? Qual é a comunidade que vem sendo vítima ou alvo de tanta violência, não só policial, né, mas pela máquina do Estado e de outros lugares nesta sociedade, né? E nesse desmonte, nessa tentativa de desmonte, eu acredito que o Onir também nos dá um alento assim, né? Porque precisamos ser resistência. Estamos ainda na década dos afrodescendentes, aonde, né, muitas ações vêm sendo feitas, né, já vieram sendo feitas e a gente precisa estar atentos porque no momento de pandemia, o primeiro foi um choque muito grande, né? E agora o Onir traz essa questão não só da perda de direito, mas das perdas de empregos, né? E é onde eles nos pegam, né, pela questão econômica, sabe que aonde que nos afeta, né? Isso nos afeta muito, 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 porque na maioria das vezes, né, é uma avó que sustenta uma família, ou é uma mãe, ou é um pai, a nossa família não é mais aquela que os livros nos apresentavam na década de 70, né, e 80, família, né, o pai, a mãe, o tio, a avó, até o cachorro tinha, né, eu sempre brinco que o cachorro tem olhos azuis, né, e a nossa família hoje é constituída, na maioria das vezes, a família negra, somente pela avó, pelo pai, ou pela mãe, ou, né, por um ou outro, e não tem mais esse perfil. Então, não serve, né, para nós estarmos nos debruçando sobre algo que não nos representa, né? E eu acredito que nós temos muitos escritores, escritoras negros, né, e com muitas obras aí. Então, eu acho que... Obrigada, Ana. A Ana está falando, né, lá de Juí com a gente. Obrigada. Né? Então, assim, Durban foi né, um disparador dessas diretrizes para que a gente entendesse, né, no governo ainda do FHC, que nós precisávamos olhar, porque foi denunciado que o Brasil é um país racista, né, homofóbico e por aí vai. Então, acredito que essa questão, né, de Durban, que nós viéssemos para cá, e um dos responsáveis, né, e não é por acaso que prefaciou o meu livro, é o Ivanir, né, o Carlos Alberto Ivanir dos Santos, também babalorixá do Rio de Janeiro, né, conterrâneo de Onir, e que tem travado aí, né, uma forte luta contra a intolerância religiosa, porque se a gente está vendo assim muitas vezes, né, sendo violentados em nossos espaços sagrados, né, em nossas casas, em relação, né, em nossos ilês, em relação às nossas questões, né, de religiosidade sendo desrespeitado. Então, eu acho que nós precisamos também, né, Gil, falar sobre isso. Verdade. E as questões do Onir com as questões quilombolas estão atravessadas porque os quilombos é onde hoje se encontram, né, os resquícios, e muito perto do massacre de Porongos. Então não tem nada solto, né? Está ligado. E como o Onir falou, os terreiros também
né, são sagrados e podem ser vistos como implementações das políticas públicas, principalmente a Lei 10.639, né, e a cultura e por aí vai. Então, assim, eu estou aqui maravilhada, né, acho que o Onir trouxe muita coisa boa, muita informação, a Gil também oportunizou a gente, né, com essa escuta e também com as contribuições, e tem a Márcia, né, a Márcia Falcão, que está ali nos apoiando, assessorando, e eu sou, né, agradecimentos, assim, a essa rede toda, né, a rede Ubuntu e as pessoas que estão nos assistindo também, né, de suas casas, que pararam para nos emprestar as suas escutas, né, e isso para nós é muito importante, e ficamos à disposição, aceito, Gil, sim, de coração o convite, né, para falar com essas mulheres, porque, né, não sou, não, né, não sou assim, né, eu sou uma exceção, mas uma exceção muito orgulhosa, né, de ter cruzado os caminhos da Universidade Pública Federal, onde abria, né, o caminho, o trabalho para que as cotas também se efetivassem, mas não sozinha, junto com o Onir, junto com o Matos, com todo esse movimento, né, negro nosso, muito forte, e que para a aprovação delas nós precisamos também, e dialogamos, e estiveram lá os jovens, né, os religiosos, matriz africana, estiveram lá o pessoal do MTD, estiveram juntos o pessoal da LGBT, os acampados, os assentados, então assim, essa diversidade, se hoje nós temos uma universidade pública mais plural, né, é porque teve uma luta, e as cotas não saíram de graça, né? Eu e o Matos fomos duas pessoas que saímos no soco com os contrários às cotas, nunca esqueço isso, mas foi um momento necessário, né? E no primeiro momento abrimos mão da permanência, né, pelo acesso, e no segundo momento conseguimos colocar a permanência, né, como uma política de continuidade, e não queremos que isso seja extinto jamais da URGS, né? Queremos que as cotas continuem e abram mais espaços para a nossa comunidade, né, e assim, estou aqui maravilhada, né, maravilhada, assim, por estar acompanhando os comentários, e fico à disposição de vocês, ok? Muito, 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 muito obrigada, muito obrigada. Então, queridos, eu quero agradecer novamente, vou aceitar o carinho, Onir, do livro, sim, eu também vou ser vó, né, no final do ano, já está aí, já foi sementada a Isis, né, já sabemos o sexo da minha netinha, a Isis, então é importante, como eu disse, da gente ir, desde pequenininho, mostrando o quanto é orgulhosas a gente é da nossa cultura negra, da nossa resistência negra. Quero agradecer os dois. Eliane, muito obrigada por você aceitar. Onir, muito obrigada por você aceitar. Ficam os dois convidados já para uma próxima atividade que a gente vai ficar no contato, vou ficar no pé de vocês, tá? Quero convidar a galera, né, que chegou depois, que a gente tem a nossa feira virtual da Rede Ubuntu, que acontece do dia 30 de setembro ao dia 10 de outubro, com a tela entrega gratuita. E a rede aqui, faço um parêntese, quem comprar o livro da Eliane, a rede pode estar fazendo a entrega gratuita e segura, então vamos adquirir, vamos empoderar as mulheres negras a partir da geração de trabalho e renda, porque falar de dinheiro também é empoderamento do povo preto, como disse o Onir, né, na fala dele. E Onir também coloco também à disposição de você, né, para estar entregando os nossos livros também a entrega gratuita. No mais, quero lembrar que a gente também vai ter dia 9 a nossa noite cultural, então, assim, todas as negras e todos os negros e todas as pessoas da nossa rede Ubuntu podem participar. É uma live que ela vai ser uma live temática, onde a gente vai estar homenageando os orixás do mês de setembro e do mês de outubro. Então, a gente inicia com os beijos, depois a gente passa a comemorar Xangô, e logo em seguida a gente passa para comemorar a Mãe Oxum. Então, alegria, justiça e amor, que é o que a nossa rede quer. E encerro gratidão com um poema, né, mais um, da nossa querida Isabeth Fagundes, que está aí nos acompanhando a todo momento. Como é sexta-feira, e quem me conhece sabe que eu adoro um sextou, escolhi o poema dela, que está no livro Sopapo Poético Pretessência, que fala ao lupe com carinho. Só um boêmio sabe a dor que traz no peito, o coração partido,
sonhos destruídos, ou o choro sufocado atrás de um sorriso. Só um boêmio sabe transformar seus desgostos, mágoas, medos e melancolias em poesias. E só ele sabe falar daquele sentimento que vem do âmago da alma, que aflora e nos faz ficar assim, nostálgicos, amargurado, com aquela dor de cotovelo, mas sabe compor e cantar com originalidade e inspiração. As nossas decepções amorosas, isto é, só o nosso boêmio, nosso ilustre morador da ilhota. Ah, esses moços, pobres moços, ah, se soubesse o que o Lupicínio sabia, amariam mais, cantariam mais e fariam mais poesias também. Beijo, povo! Beijo. Obrigada.